O Império Baharut. Parte 6. Ainz conjurou a magia mensagem para falar com Fluder Paradini. Fluder Paradini. Sou eu, Ainz ou Algon. Uma vez que a mensagem chegou, ele continuou falando as palavras pré-arranjadas. Você nasceu no vilarejo Belmous. Seu primeiro contato com a magia foi através de um místico de seu vilarejo. Oi, és tu, professor. Por muito tempo eu esperei isso. Ele podia sentir a gratidão de Fluder. Essas palavras pré-arranjadas eram uma forma de código, porque Fluder dissera que não havia como saber se a pessoa do outro lado da mensagem era um amigo ou um estranho. Assim, eles conseguiram verificar sua identidade mencionando o nome, combinado previamente, deste vilarejo e de uma história do passado. Ainda assim, mesmo seguindo esse roteiro, as dúvidas de Fluder sobre a magia mensagem permaneceram. Ele deve ter entendido tudo errado. Dito isto, não havia muito que Ainz pudesse fazer a respeito. Ainz fez sua resposta, sentindo-se um pouco intimidado pela intensidade ardente do entusiasmo de Fluder. Perdoe o pequeno atraso. Eu acredito que é hora de ensinar-lhe magia, como manda nosso acordo. Você está livre agora. Claro, eu farei com que o tempo seja necessário para seus desígnios, professor. Ainz queria dizer, você não precisa se esforçar tanto, mas o entusiasmo de Fluder com a magia era a expressão mais verdadeira da personalidade dele, um louco apaixonado por magia. Por ter sido uma pessoa normal, Ainz não pôde deixar de se sentir um pouco tonto. Enquanto considerava essa grande tarefa, que parecia ser uma reivindicação de um cliente difícil, seu estômago começou a doer. Meu estômago deve doer mais do que qualquer um aqui na capital imperial. Mas agora não era hora para resmungos, e não poderia se atrasar mais. Antes de se teletransportar para os aposentos de Fluder, Ainz decidiu verificar seu destino com uma magia de adivinhação. Tudo bem. Vou agora conjurar teletransporte maior para chegar aos seus aposentos. Oh! Não é teletransporte, mas sim teletransporte maior. Atrevo-me a perguntar, mas a qual categoria de magia ela pertence? Vamos deixar isso para mais tarde. Afinal, mensagem não durará para sempre. Nem tenho níveis em profissões do tipo comandante, ainda assim, gostaria de perguntar uma coisa antes disso. Que tipo de contramedidas anti-adivinhação você tomou? Que magias lançou? Como as lançou? Você fez alguma coisa contra o teletransporte? Nenhum, nada disso, eu não tomei tais medidas. As sobrancelhas inexistentes de Ainz tricotaram quando Fluder respondeu. Isso não é descuidado da sua parte, em outras palavras, tudo o que ele disse no quarto de Fluder poderia muito bem ser vazado para um terceiro. Peço sinceras desculpas. Mas não sou adepto nesse campo de magia. Já que é assim, poderia usar itens mágicos para preencher essa deficiência, não? Eu vi muitos itens mágicos na capital imperial, todos supostamente feitos por você. Ainz lembrou o que viu quando veio pela primeira vez à capital imperial. Ele ficará surpreso pelo fato de que eles tinham coisas como refrigeradores à venda. É como o senhor diz, mas como certamente deve saber, é preciso conhecer uma magia relacionada para fazer um item mágico. Por exemplo, é preciso conhecer a magia Fireball para fazer uma arma flamejante. E acontece que apenas algumas pessoas estão dispostas a aprender magias anti-adivinhação. Ainz murmurou. Em Yggdrasil, normalmente só se podia aprender 3 magias por nível. Um personagem de nível 20 seria capaz de aprender no máximo 60 magias. Seria muito difícil incorporar magia anti-adivinhação em uma seleção tão limitada de magias. Talvez aqueles que tinham conhecimento poderiam pensar que 60 era uma soma considerável, mas se Ainz estivesse limitado a 60 magias de terceiro nível, ele provavelmente teria que passar o dia todo se preocupando com suas escolhas. Isso porque ele tinha que considerar usos futuros, se ele mudaria ou não sua profissão e assim por diante. Havia muitas coisas que precisavam ser planejadas e antecipadas. Desse ponto de vista, sua repreensão a Fluder foi doce e triste. Na verdade, eu me expressei mal, você tem razão. Magia de adivinhação seria necessariamente uma prioridade menor quando se estuda magias ofensivas e defensivas. No jogo, ele poderia dizer, eu aprenderei, então trate de aprender também e resolveria facilmente as coisas. Mas a escolha de magias era uma decisão de mudança de vida para as pessoas deste mundo. Seria preciso uma pessoa muito corajosa para aprender uma magia impopular. Além disso, os estudos de adivinhação de magia eram bastante profundos. Era necessário antecipar os meios que o inimigo usaria para coletar informações. Simplificando, tornar-se um especialista em adivinhação era algo em que alguém estaria disposto a dedicar a vida inteira estudando. Bem, então eu lhe darei um item anti-adivinhação que possuo. Use isso para se proteger no futuro. Sim, professor. Mesmo sem ver, ele poderia dizer que a cabeça de Fluder estava profundamente abaixada. E até onde sabia, ele poderia até estar se ajoelhando.
Eu ouço e obedeço vossas amáveis palavras, mestre. Relaxa, é só um item, Ains queria dizer, mas continuar pensando isso só incomodaria a paz de seu coração. Então eu vou observar o cômodo que está. Ains conjurou sua magia nos aposentos de Fluder. Ele olhou para baixo, para a genuflexão de Fluder. Então, ele decidiu verificar auras mágicas, e como esperado de Fluder, havia muitas cores diferentes no ambiente. No entanto, nenhuma delas parecia uma cor perigosa que impedisse o teletransporte. Depois de verificar isso, ele lançou o teletransporte maior. Seu campo de visão mudou, mostrando que ele havia se teleportado com sucesso para os aposentos de Fluder. Embora não houvesse atrasos, nem tivesse sentido que alguém o espionasse, ele tinha certeza de que não havia entrado em alguma base inimiga, mas, ainda assim, ele deu uma rápida olhada em volta de si mesmo. Na verdade, não havia necessidade de ficar tão preocupado. Mas o breve período de vulnerabilidade após o teletransporte era o momento mais oportuno para ser atacado. Essas ações de proteção para se defender contra ataques foram feitas há muito tempo, quando era o mero assalariado Suzuki Satoru. Eu ofereço-lhe boas-vindas, meu professor. Levante a cabeça. Ains ordenou a Fluder. Com toda a honestidade, não havia necessidade desse exagero. Esse tipo de lealdade, ou melhor, sede de conhecimento que levava ao desejo de obedecer, era normal. Era muito semelhante ao modo como as pessoas de Nazarick agiam. Embora Ains tivesse finalmente começado a se acostumar com esse tipo de coisa, ver isso de alguém que ele mal conhecia o deu certa repulsa. Sim, professor. Prefiro não ficar em pé conversando. Eu vou me sentar. Sim, tudo o que tenho é seu, professor. Por favor, sente-se em qualquer lugar que desejar. Sentimentos complexos de se acostumar ou não a isso corriam pelo coração de Ains quando se sentou no sofá. Contudo, Fluder não se sentou em frente a ele. Em vez disso, permaneceu como estava, no chão com a cabeça erguida. Vamos. Sente-se também. Te tem certeza? Diz para eu me sentar da mesma maneira que o senhor, professor. Você deve ter discípulos também, ou estou enganado? Você os trata assim? Esse tipo de atitude esportiva alarmou Ains, o que provocou essa pergunta. Em resposta, Fluder sacudiu a cabeça. Não é assim, mas a diferença entre o senhor e eu é maior que os céus e a terra, professor. Temo até mesmo comparar meus meios com os do que seja. Eu concedo a você permissão para se sentar. Vamos, sente-se. Sim, professor. Após se certificar de que Fluder estava sentado, Ains pensou. Minha barriga realmente dói quando ele fala assim. Primeiro, como está a questão do meu pé? Ele mudou de ideia na metade da palavra pedido. Que eu ordenei para você juntar? Quero dizer, fazer um registro escrito das informações confidenciais do Império sobre vários países. Professor, a maioria das informações relativas aos países vizinhos já foi concluída. Contudo, o quê? Existe algum problema? Sim, professor. Ou melhor, devo dizer, como esperado do imperador. Um olhar de orgulho cruzou seu rosto. Era a expressão que um tutor pode ter em relação a um excelente aluno. Ele parece ter notado minha traição. Era natural que os funcionários jurassem não revelar os segredos de sua antiga empresa antes de pular para outra empresa. Com isso em mente, Ains era um vilão por fazer Fluder alimentar-lhe com informações confidenciais sobre o Império. Claro, Ains sabia que ele não administrava uma empresa, mas sim um país. Nada estava fora dos limites em prol da prosperidade de sua nação. Para a felicidade das pessoas que pertenciam à grande tumba de Nazarick. Ains não guardou rancor contra Jirkniv. Porém, isso não significava nada em comparação com o bem-estar de seu próprio país. Se a desgraça dele fizesse o reino feiticeiro prosperar, ele simplesmente o faria sofrer. Dito isso, Ains ainda preferia a coexistência e a prosperidade mútua em relação ao conflito. Punito Moi disse uma vez algo sobre as condições de Sr. Nash sendo prisioneiro e algo nesse sentido, mas a essência era que, se as oportunidades fossem ilimitadas, a cooperação colheria os maiores benefícios para todas as partes envolvidas. Ains sabia que as relações internacionais eram basicamente uma questão de exploração mútua de ambas as partes envolvidas, mas ele queria manter um bom relacionamento com Jirkniv. Eu mantive o número de vítimas imperiais no mínimo em troca da servidão de Fluder, então acho que estamos empatados. Eu sinto uma sensação de proximidade com ele agora. Deve ser por causa de todas as vezes que eu espiei ele. Precisa de algo, professor? Nada. Apenas pensando em certos assuntos. Mesmo? Minhas mais profundas desculpas por interromper vossos pensamentos, professor. Não há necessidade de se desculpar. Estou aqui hoje por sua causa. Oh, muito obrigado, professor. Por que ele está me agradecendo tão vigorosamente? Embora Ains estivesse intrigado, ele finalmente conseguiu colocar o tópico de volta nos trilhos. Assim,
O fato de você ter sido descoberto. Bem, eu não me importo com o fato de saberem da traição, mas há outra coisa que me preocupa. Ou seja, sua segurança. Oh, e pensar que estaria realmente preocupado com a segurança de alguém como eu, professor. Por que esse velho precisa reagir desse jeito? O dever básico de um chefe é cuidar do bem-estar de qualquer pessoa que não pretende descartar. Ou fazem as coisas de um jeito diferente no Império. Se for isso, seria bem assustador. Bem, eu poderia matar pessoas que me atrapalham, mas matar alguém que já foi meu subordinado é meio, exatamente, Fluder. Mas não fique muito animado. Seria estranho se alguém ao seu redor percebesse. Isso não será um problema. Este andar é exclusivamente para o meu uso. Ninguém mais está por perto. Ele veio aqui antes. Dito isto, esta torre era bastante grande, por isso não era de admirar que o maior lançador de magia do Império tivesse recebido um andar inteiro para si mesmo. De volta à questão de sua segurança. Aconteceu alguma tentativa de assassinato contra você depois que sua traição veio à tona? Nada do tipo. No entanto, minhas responsabilidades diminuíram constantemente, e, embora o imperador tenha me consultado com frequência no passado, ele não me convocou desde que voltou do glorioso domínio que governa, professor. Entendo, diga-me, Fluder. Você quer vir para o meu lado? Oh, com prazer. Ele respondeu sem nem pensar. Então, assim que eu considerar qual será seu papel, não, antes disso, há algo que devo fazer. Isso diz respeito à sua recompensa. Depois de dizer isso, Ainz expirou e depois enfiou a mão na dimensão de bolso. Ele ensaiara o roteiro dessa conversa muitas vezes, trocando várias palavras enquanto as corrigia. Embora Ainz não tivesse como ter certeza se Fluder reagiria como imaginou, ele já havia treinado bastante. Conforme combinado, vou agora transmitir uma parte do meu conhecimento para você. Aceite e estude este livro. Ainz entregou um livro chamado The Book of the Dead para ele. Era um volume bastante antigo, que emitia um odor de mofo. Surpreendentemente, o livro em si era muito robusto, sem vestígios de ser comido por traças. Fluder, com mãos trêmulas, aceitou o livro que Ainz ofereceu. Ainz estava feliz por ser morto-vivo. Se ele ainda fosse humano, o livro poderia estar tremendo sem parar pelo nervosismo. O objetivo de Fluder era vasculhar o abismo da magia, mas Ainz não sabia qual era o abismo da magia. Ele poderia ensiná-lo sobre Yggdrasil, mas o abismo da magia ou algo parecido já era outro assunto inteiramente diferente. Dito isto, não dar a ele seria uma traição de sua lealdade. Era preciso retribuir o bem para o bem e recompensar o serviço leal. Assim, Ainz havia lhe dado um livro de sua coleção, que parecia ser o mais provável de conter os segredos do conhecimento mágico. As partes que ele havia folheado pareciam conter algo sobre magia que ele não conseguia entender. Eu rogo para que perdoe. Fluder estendeu a mão para o livro, e essa expressão encantada logo se transformou em desespero depois de folhear algumas páginas. O que foi? Não é isso que procurava. Ainz suprimiu seu desconforto quando fez essa pergunta. Tudo bem, mesmo que não fosse o que ele queria. Ele já havia praticado para essa eventualidade. Não, eu não falo disso. É que eu simplesmente não consigo ler. Ah, entendo. Ainz pegou o livro de Fluder, folheou e parou em uma determinada página. Este capítulo diz respeito à transformação dos mortos em almas, especificamente, essa seção sobre heterogeneidade. Estava escrito em japonês, então obviamente Fluder não conseguia entender. Contudo, isso parece mais um livro de referência para um mundo de fantasia do que um romance de fantasia. E que droga seria essa coisa de heterogeneidade? E há algo sobre almas como nuvens e assim por diante. Parece muito difícil e eu não consigo envolver meu cérebro com isso. Só entendo isso superficialmente e olha lá, será que eu não consigo entender este livro, mesmo o lendo por completo? Os livros eram como o ocultismo, ou melhor, este livro era praticamente um volume sobre ocultismo. Para Suzuki Satoru, que não tinha conhecimento neste campo, tudo o que viu foi uma coleção de coisas sem sentido. Ainda assim, tudo isso parecia ter sido retirado de algum tipo de mitologia. Se Tábulas Maradina estivesse por perto, ele provavelmente seria capaz de explicar melhor. Oh! O sentimento de culpa no coração de Ainz cresceu enquanto observava Fluder olhar para ele com olhos alegres. Ah, sim, preste atenção, eu não posso dar isso a você porque eu só tenho um conjunto, mas experimente isso. Ainz colocou um par de óculos sobre o livro e devolveu. Fluder colocou e rapidamente folheou as páginas. Isto é, está dizendo que as almas são entidades como a espuma deixada pelas ondas deste grande mundo e, portanto, sejam grandes ou pequenas, elas são fundamentalmente as mesmas. Isso significa, eita, ele ficou maluquinho. Até mesmo Ainz ficou surpreso ao ponto de quase se encolher. A maneira como os olhos de Fluder estavam bem abertos e vermelhos, e com uma respiração como a de uma fera selvagem,
fazia parecer que ele estava prestes a atacar alguém. Oh, o que achou? Os olhos de Flúder se alargaram e olharam diretamente para Ains. Isso é incrível, professor. Este é o conhecimento que eu buscou. E a alharra. A surpresa que sentiu da mania do velho ultrapassou um limiar predeterminado, e Ains rapidamente se acalmou novamente. Mesmo? Então, devolva os óculos. Que? Mas considere a tradução desse livro para ser seu treinamento. Uma vez que possa entender e digeri-lo, você será capaz de colocar os pés em um domínio maior. Seria inútil usar esses óculos. Seria o que busco, então, posso ter a permissão para dar uma olhada superficial no livro usando os óculos. Uma página já foi o bastante. Ler mais com os óculos afetará negativamente o seu crescimento. Flúder fechou o livro com uma batida e fechou os olhos. Depois de alguns segundos, ele abriu os olhos e falou. A voz voltou ao normal. Entendido. Eu vou respeitar vossos ensinamentos, professor. Posso buscar vossa ajuda se houver assuntos que eu não entenda. Desde que esteja ao meu alcance responder. Muitíssimo obrigado, professor. Flúder removeu os óculos e os devolveu para Ains. Que maravilha! Agora vou ficar um tempo sem ouvir as maluquices do Flúder. Eu preciso dar umas dicas primeiro. Por onde começo? Ains lutou para abrir os cofres de sua memória. Então, em tons solenes e pesados, que faziam pensar na voz que um líder teria, Ains falou. Flúder. Sim, professor. Eu lhe confiei este livro arcano pois tenho confiança em ti. Tenha certeza de nunca deixar que caiam nas mãos de terceiros. O mesmo se aplica a todas as notas que você fizer para estudá-lo. Nada sobre este livro pode se espalhar. Sim, professor. Eu sequer deveria lembrar-lhe disso, mas isto aqui é um conhecimento além da capacidade de compreensão humana. Seria muito problemático se outros soubessem disso, embora alguém com suas habilidades seja bem difícil de falhar. Eu não quero ter que limpar sua sujeira daqui 10 anos. Mas é claro, professor. Jamais vazarei qualquer conhecimento que eu tenha obtido do senhor para os outros. Eu juro. Eu confio em você, Flúder. Não me desaponte. Não desapontarei, professor. Flúder se levantou da cadeira e se ajoelhou no chão. Ains queria dizer que não havia necessidade de chegar a esse ponto, mas isso também era prova de quão eficaz foi seu comportamento majestoso. Ains não pôde deixar de se sentir orgulhoso por suas horas de atuação e vocalização terem sido bem aproveitadas. Basta. Já que entende, não há mais nada a dizer. Volte para o seu lugar. Lembre-se, será muito difícil para você decifrar uma linguagem desconhecida sem qualquer ajuda. Possui alguma maneira de superar isso? Sim, professor. Eu posso usar uma magia de tradução, embora sua eficácia seja muito limitada. Acredito que, com isso, posso decifrar o texto lentamente. Oh, interessante. Isso é maravilhoso. Essa resposta foi a melhor coisa que Ains poderia ouvir. Como era algo lento e pouco eficaz, ele seria capaz de ficar um bom tempo sem a importunação de Flúder. Além disso, uma dificuldade dessas não seria extrema ao ponto de fazer Flúder desistir. Então deixarei em suas mãos há mais uma coisa. Vou emprestar a você uma caixa para guardá-lo. Não que eu ache que será descuidado, mas alguém pode querer roubá-lo de você. Ains retirou uma caixa da dimensão de bolso. Era o mesmo tipo de item que ele usava para armazenar seu caderno de anotações. Depois de armazenar o livro aqui, mesmo que essa caixa seja roubada, levará algum tempo para abri-la. É claro que tudo será em vão se alguém ouvir a palavra-chave, então tenha cuidado. Claro, professor. Serei muito cuidadoso com a senha. Ótimo. Ains desviou o olhar de Flúder, que estava acariciando o livro em deleite, para o teto. Agora, sobre o que ele falaria a seguir? Já ia me esquecendo. A questão de sua traição veio à tona. Sendo assim, você virá para meu domínio. Quando poderá vir? Se assim deseja, professor, posso sair a qualquer momento. Eu não tenho apego a este país. Ains mentalmente franziu as sobrancelhas. Ele não tinha ideia do que dizer para alguém que pudesse descartar casualmente sua posição de confiança, pois ele poderia fazer o mesmo com Ains no futuro. Ains fez várias anotações de alerta sobre Flúder com uma caneta vermelha no livro em seu coração. Então, Flúder, desejo que você participe da pesquisa mágica do Reino Feiticeiro. No entanto, suas magias não serão colocadas em circulação. Elas só serão compartilhadas comigo e aqueles em quem confio. Pode suportar isso? Você pode abandonar a fama e conhecimento público. Não haverá problema algum. A única coisa que desejo é vislumbrar os segredos da magia. Eu não desejo nada mais. Ains observou Flúder a sério, um homem que poderia fazer tal afirmação. Ains não tinha capacidade de avaliar o caráter de uma pessoa.
Como seres humanos, era óbvio que Fluder, um sábio genial que havia vivido muito além do alcance de um ser humano normal e que estava profundamente envolvido nas operações da vasta nação chamada Império, era superior a ele. Não havia como ele ver através de qualquer tentativa de Fluder de enganá-lo. Todavia, sendo incapaz de ver através de tais coisas, não tentar ver através de tais coisas, eram dois assuntos diferentes. Com essa atitude em mente, Ainz olhou para Fluder e, no final, ele simplesmente disse: ótimo. Eu lhe confio todos os poderes e privilégios do seu escritório assim que chegar ao reino feiticeiro. Eu também pretendo ajudá-lo com a pesquisa mágica, tanto quanto possível. A seguir. Agora, haveria mais uma pessoa ajudando Nazarick, além dos Bariares. Se ele pudesse obter a mulher que Demiurgo e Albedo haviam recomendado, Nazarick seria ainda mais fortalecida. Ele tinha que aumentar seu poder tanto quanto possível, já que não sabia o verdadeiro rosto do inimigo. O inimigo possuía um item de classe mundial, então ele precisava obter um poder além dos de Yggdrasil o mais rápido possível. Ele tinha que assumir que qualquer coisa que pudesse fazer, o inimigo também poderia. Contudo, havia mais um problema. Isso é, como ele protegeria o Império? Demiurgo sentia que o Império era um inimigo em potencial, mas Ainz não o via desse modo. Embora o futuro não fosse claro, o uso da força bruta na conquista mundial não seria uma decisão sábia. Se o reino feiticeiro fosse pintado como uma nação que aniquilasse todos que se opusessem, países que poderiam ser amigos provavelmente acabariam sendo inimigos. Partindo desse ponto, por que não formar uma amizade profunda com seu colega imperado, Girkniv, e enviar essa mensagem para os subordinados? Dessa forma, poderei minimizar a força que o Demiurgo e os outros querem usar na conquista mundial. Esse plano é dos bons. Mais do que a aliança de nações, ou a aliança de guildas, amizade. Os contornos de seus amigos heteromórficos apareceram em sua mente. Mas como vamos virar bons amigos? Comprar as pessoas com objetos não é o jeito certo de fazer amigos. Bem, proteger o Império é a coisa mais preciosa para Girkniv, esse deve ser o melhor caminho. É bem provável que meus inimigos se foquem nisso. Ele se colocou no papel das pessoas que fizeram lavagem cerebral em Chautiar. Se eles usassem os métodos usados por Ainz, então na pior das hipóteses, eles podem usar o Ia Shub-Niggurath na capital imperial. Todo mundo pensaria que sou o responsável, mesmo que eu não tenha nada a ver, aí eles espalhariam essa notícia em todo o mundo. Isso diminuiria muito a influência do reino feiticeiro. Ainz lembrou seus dias de Yggdrasil. Era tolice lutar diretamente contra uma guilda poderosa, então era bastante comum instigar guerras com outras guildas para enfraquecer a influência da poderosa guilda. Esses métodos provavelmente seriam aplicáveis aqui. Ainz provavelmente faria isso se colocado nessa situação, então era muito provável que seu inimigo fizesse o mesmo. A fim de evitar que esse tipo de coisa acontecesse, Ainz considerou usar Fluder para espalhar rumores de que ele não poderia usar essa magia novamente, uma mentira deslavada, é claro. No entanto, Fluder não podia mais ser usado, então seria preciso considerar algum outro método. É praticamente como tentar proibir pessoas de contrabandearem coisas que cabem na palma da mão. Vou precisar recorrer ao Demiurgo, talvez ordenar que ele pense em uma maneira de lidar com isso. Será que ele não acharia estranho? Ah, que saco, não consigo achar uma saída. Se ao menos ele pudesse entregar tudo para aqueles dois. Entretanto, se fizesse isso, sua imagem como um governante absoluto seria manchada. Ele precisava pensar em algo por conta própria, mantendo ao máximo sua dignidade. Professor, o que está errado? Fluder, pretendo proteger o Império por algum tempo. O que sugere? Posso saber o porquê da pergunta, professor? Conquistá-la seria fácil, mas não tenho interesse em ficar no topo de uma pilha de escombros. Desejo manter o Império intacto e, por isso, gostaria de evitar a perda do poder de luta que resultaria quando eles o perderem. As rugas de Fluder se aprofundaram. É difícil responder a essa pergunta imediatamente. Eu acredito que não haverá problemas por um tempo, mesmo que eu não esteja por perto. Ainda assim, também é verdade que ninguém pode preencher o vazio que eu deixarei. Se estiver bem, então ficarei por enquanto. Está disposto a fazer isso? Então, entrarei em contato com você amanhã, depois que as discussões estiverem concluídas. Sim, professor. Certo, há mais duas coisas que quero perguntar. Primeiro, gostaria de saber os detalhes do Senhor Marcial. Segundo, sobre os Cavaleiros da Morte.